Castelo, me fala mais sobre algumas vacinas que é importante a vacinação dos bovinos. Eu citei inicialmente a brucelose, né, porque é uma vacina obrigatória, mas existem outras vacinas de suma importância. Nós temos vacina contra as clostridioses, que são doenças causadas pelos micróbios chamados clostridiums. Esses micróbios estão aí no solo, eles são tipo telúricos, eles ficam no ambiente por muitos e muitos anos. Vocês terem ideia, micróbios de carbúnculo sintomático, por exemplo, vivem muitos anos no solo. Carbúnculo hemático, certo? Ele vive 40 anos no solo. Nós não temos essa doença aqui no nosso país. Acho que não temos essa doença aqui no nosso país. Pelo menos no estado de São Paulo eu sei que não tem. O carbúnculo hemático, ele é inclusive, ele é utilizado como arma de guerra. Nossa. Então ela não é uma vacina obrigatória por esse motivo. Nós não temos, só em regiões onde você tem a doença presente. Sim. Certo? Aqui no Brasil eu não conheço regiões que façam a vacinação contra carbúnculo hemático. Agora, o carbúnculo sintomático, que é o Clostridium shalvoi, esse está presente em todas as regiões. E é importantíssimo ser vacinado. O rebanho ser vacinado, ela atinge animais até 2 anos de idade. 2 anos e meio, com mais raridade. Eu já peguei casos de acima de 2 anos. 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses. Mas aí, esses animais mais velhos apresentam um sintoma da doença. Qual que é o sintoma da doença? O sinônimo de carbúnculo sintomático é manqueira. Porque ele atinge grandes massas musculares. Esse Clostridium ele tem preferência por animais gordos. Bezerro magro dificilmente morre com carbúnculo. Ele prefere animal gordo. Então ele pega região do pescoço, paleta, grandes músculos de traseiros. E ele é uma bactéria anaeróbica. Ela vive em ausência de oxigênio. Então ela está no solo numa forma esporulada. O que é esporulada? É como se ela criasse uma capa de proteção, como se fosse um tanque de guerra. Nossa. Você fica dentro de um tanque de guerra e a partir do momento que esse esporo é ingerido pelo bovino, comido acidentalmente no solo, pego acidentalmente no solo, quando ele entra no estômago, os sucos gástricos estomacais do bovino rompem aquela carapaça e ele penetra na corrente circulatória. E aí vai para os grandes músculos e começa a provocar os sintomas. Em bezerros, às vezes, não tem nem sintomatologia. A morte é muito rápida. Nossa. Sabe? Eu já peguei casos de eu trazer animais para o curral e as demais virem correndo, 3, 4 caírem e morte instantânea. E era para ser revacinado porque nós estávamos com foco. Mas assim, o que é o foco? Não é uma doença transmissível de um para o outro. É um ponto do pasto que está contaminado. Então, se eu pego um animal que morreu de carbúnculo, eu deixo ele no pasto apodrecendo, esses ossos que ficam ali, que são arrastados, são focos. Esse clostridio vive dentro do solo e naquele local onde foi decomposta a carcaça, ele vive ali por anos e anos e anos. Então, a contaminação é um acidente de percurso, vamos dizer assim. Está comendo alguma coisa e ingeriu um clostridio daquele. Nossa. Então, qual a primeira coisa que a gente faz? Troca de pasto. Que é um ponto que está contaminado. Eu troco de pasto, faço a vacina, acabou o problema. Mas as vacinas, hoje nós temos vacina, uma, por exemplo, a Excel 10, ela protege contra 10 tipos de clostridio. Eu vou ler aqui, porque para não perder a sequência. Carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, morte súbita, enterotoxemia, edema maligno, tétano e botulismo. Uma vacina só, de 5 ml, tem todas essas proteções. Olha que beleza. Olha que beleza. Antigamente a gente não tinha isso, hein? Era uma vacina só para carbúnculo. Específico carbúnculo sintomático.
Hoje nós temos 10 vacinas numa dose de 5 ml. E essa vacina tem que ser dada em que periodicidade? 10 vacinas não, nós temos minto. Eu falei 10 vacinas, nós temos... São 10 doenças em uma. 10 tipos de clostrídeos. Sim, e essa vacina ela é dada em que periodicidade, para a gente ter uma noção? Esses animais jovens, os bezerros são vacinados a partir... Nas mães já vacinadas, certo? Um detalhe importante isso. Quando a gente... Antigamente se vacinava só os jovens contra carbúnculo. Esquecia os adultos. Só que o carbúnculo sintomático atinge até 2 anos e pouco. Agora, a gangrena gasosa, a enterotoxemia, o tétano, o botulismo, atinge qualquer idade. Então, o importante é eu fazer essa vacinação no rebanho inteiro, uma vez por ano. Entendi. Os jovens, eu começo a partir de que idade? Se a mãe tomou uma dose de vacina, esse bezerro, ao nascer, ao beber o colostro, que é o leite, o primeiro leite da mãe, Sim. ele levanta do solo, a primeira coisa que ele faz é ir atrás da mãe para mamar. Ele tem que beber esse colostro, no máximo, nas primeiras 4 horas. Certo. Porque esses anticorpos, que são todas as vacinas que a mãe tomou, Certo. ela vai transmitir, através do colostro, os anticorpos para esse filho recém-nascido. E essa absorção tem somente 24 horas. Perfeito. Então, quanto mais tempo ele tomar o colostro, mais cedo ele tomar o colostro, mais ele ingere esses anticorpos que a mãe está lhe transmitindo pelas vacinas que ela tomou. Sim, perfeito. Entendeu? Então, por que isso? Por que só 24 horas? Porque tem chama IgG, são os tipos de anticorpos, eles têm um tamanho, um volume determinado. Então, nas primeiras 24 horas, eles passam pelas malhas, vamos dizer assim, da circulação que tem no sistema digestivo do animal, dos bovinos. Ele consegue atravessar essa malha, certo? Depois de 24 horas, essa malha diminui de tamanho e ele já não passa mais. Então, ele tem que tomar o colostro principalmente nas primeiras 4 horas e depois até as 24. Porque vai diminuindo e fecha. E aí a vacinação, então, no bezerro? A vacinação no bezerro, então, que a mãe já é vacinada, a gente faz a partir dos 4. Porque esses anticorpos da mãe, eles dão proteção no bezerro até os 4 meses. Perfeito. Aí a gente faz uma dose aos 4, reforço 30 dias depois entra anualmente, junto com todo o restante do rebanho. Existe a raiva, nas regiões onde ocorrem surtos de raiva. A raiva é transmitida por morcegos hematófagos, né? Então, você tem que vacinar todo o rebanho. Aí vai bezerros também, a partir de 3, 4 meses, 3 meses de idade. Em caso de surtos, onde está ocorrendo um surto numa propriedade, essa idade pode ser até um pouco rebaixada, de acordo com a determinação do técnico, o veterinário que estiver atendendo. Ou se não, se for só preventivo, faz uma vacinação por 3, 4 meses, depois você faz um reforço 30 dias depois e entra anualmente também uma dose em todo o rebanho, aonde tem surtos de raiva, tá? Matão a gente não usa, mas tem região que já está incorporada a raiva junto com a febre aftosa. Agora não vai ser mais porque não tem a febre aftosa, mas o proprietário vai ter que fazer isso porque senão vai morrer. E tem algumas vacinações também para diarreias de bezerros, para tifo, bezerro recém-nascido, entendeu? São vacinas importantes também de ser feitas. Eu acho que são as mais importantes. E os vermífugos, a vermifugação? Os vermífugos, foi um detalhe foi bom você alertar, porque é um problema muito sério, um problema de verminose em bovinos. E a gente, antigamente, quando a gente tinha aquelas campanhas de 3 vezes por ano lá atrás, fazia de 4 em 4 meses, a gente usava como norma, aproveitar a campanha de vacinação de febre aftosa e aplicar o vermífugo, que trazia o gado no curral, o manejo só, já fazia tudo. Depois passou a 2 vezes por ano, passou a se fazer o mesmo procedimento, maio e novembro. Aí agora eu pergunto, mas maio e novembro é o correto? Não é? E aí? Não? Qual que seria o correto? O correto em vermífugo, isso foi pesquisa que foi feita pela Embrapa lá no Mato Grosso. E eu vim seguindo isso, já há muitos anos eu venho seguindo isso. Na verdade, o vermífugo ele deve ser aplicado em bovinos, em bezerros é outro padrão, tá? Certo. Mas vamos pensar em animais adultos. No início da seca, no meio da seca e no final da seca. Aí você vai me perguntar, mas por que isso?
No início da seca, no final da seca, no meio da seca, no final. Porque o animal, você vê como é que os vermes são inteligentes, né? Essa é coisa da natureza. Quando começa a seca, que o gado está pastando, ingerindo aquelas larvas, elas entram no estômago. Como elas sabem que está começando a seca, elas têm um problema de tropismo, que é um conhecimento que eles têm que não está chovendo. Certo. Então, eu não sei explicar, é uma coisa da natureza isso aí do verme. Tem até explicação, mas eu talvez não saiba explicar agora de momento. Uhum. Mas eu sei que eles não são eliminados mais. Eles ficam dentro do estômago. É como se fosse uma proteção. Se eu cair, eu vou morrer. Nossa. Porque vai ter seca e eu não vou ter como sobreviver. Olha só. Sim. Aí, nesse período do início da seca, eu vou e faço, por exemplo, uma ivermectina. Uhum. Eu até gostaria de falar um pouco sobre depois esse problema que está ocorrendo. Uhum. Eu faço uma ivermectina, que é um vermífugo. Ele atinge os vermes internos e os ectoparasitas, tudo que foi externo. Berne, carrapato, sarna, que foi externo, mosca do chifre, também picou, morre. Tá? E existem os vermífugos que são especificamente para vermes. A base é albendazol, tiabendazol, várias bases no mercado aí específico para verme, que atinge ovos e larvas. Alguns desses atingem larvas, formas vivas, mas não atingem ovos. Então a gente fica meio complicado. Eu sempre recomendo, no início da seca, você faça um que atinge externamente, internamente, uma ivermectina, uma abamectina, são bases, o Ivomec, outro, não lembro agora, fugiu, a abamectina, me fugiu o nome comercial. Mas seria ivermectina e o Ivomec, que é o mais conhecido. E você pode fazer no início, então, uma dessa, no meio você pode fazer um vermífugo específico, ou um vermífugo no primeiro, uma abamectina ou ivermectina no meio e o outro vermífugo no final. Porque aí você mata todos os vermes que estiverem dentro do estômago. E se você fizer isso periodicamente, você vai diminuindo a incidência dos vermes na pastagem. Certo. É uma coisa interessante, né? Agora, quando a gente tem chuvas aí esparsas, aí complica tudo. Porque os que estão dentro do intestino, do estômago, vão todos para... Choveu, eles vão para o solo. Vão para o solo. Então, aí, isso foge um pouco da realidade. Aí eu tenho que fazer as aplicações de vermífugos em animais jovens em períodos mais curtos. Porque os jovens apresentam sintomatologia clínica. Emagrecimento, barriga grande e tal, fraqueza. Os adultos podem estar com uma alta taxa de verminose e não apresentam sintoma. Pode apresentar uma diarreia, certo? Mas às vezes o animal não sente tanto, mas isso tem que ter uma carga de verminose muito elevada para mostrar isso. Sim. E o que o senhor quer reiterar sobre a ivermectina? Que o senhor queria a ivermectina foi importante, isso é bem interessante porque é uma coisa que está ocorrendo. O pessoal, por facilidade, eu acho, eles estão usando indiscriminadamente a ivermectina e a abamectina. Então, eu chego na fazenda, o cara já está com uma seringa cheia de Ivomec ou cheia de abamectina. Muda só a base comercial. Ivermectina é uma base, abamectina é outra base. Então, eu estou um animal com uma amiesa aqui, com uma bicheira. Aí eu dou uma dose de Ivomec. Eu mato a bicheira e acabou o problema. Toda larvinha que for ali, sugou, morre. Certo. Então, eles estão usando indiscriminadamente a ivermectina e a abamectina. Só que eles estão eliminando o carrapato do rebanho. O rebanho fica isento de carrapato. E ele tem que ter um pouco de carrapato para ele ter resistência contra a babesiose e a anaplasmose, que são uns protozoários que estão dentro do carrapato. O carrapato é o veículo. O vetor transmissor. Exatamente. Ele é o que mantém o organismo produzindo anticorpos contra essas doenças.
Quando você mantém o rebanho livre de carrapatos, a taxa de proteção contra a babesiose e a anaplasmose cai. Uhum. E eu falo para vocês que eu tive uma experiência triste agora, desse ano, em Dobrada, de um amigo meu, que morreram. Ele me ligou, olha, morreram 2 vacas, eu gostaria que você viesse me olhar, que eu estou com mais 2 doentes. Animais adultos. A tristeza parasitária é comum em bezerros. Bezerros novos, é comum. Mas a gente já conhece, o sintoma é bem claro. Orelhas caídas, tristeza, por isso que fala tristeza para olho branco, mucosas brancas, sem mamar direito, não perde o apetite, inapetência. Aí você vai, faz o remédio, cura. Tem remédio específico, Misol, Ganazeg, tetraciclina, antibiótico que corrige. E ele me ligou e eu fui examinar as 2 vacas que estavam vivas e eu passei os animais no tronco, eu olhei, uma estava com febre, eu olhei a mucosa vaginal branca com icterícia amarelada, inclusive esse animal urinou dentro do tronco, a urina parecia um café, Nossa. bem escuro. Isso já era o quê? O pigmento da hemácia que estava sendo eliminado, porque esses protozoários, eles penetram na hemácia, eles se multiplicam em 2, esses 2 penetram em 2 hemácias, se multiplicam em 4, 4 se multiplicam, entra em é geométrico, é geométrica a multiplicação. Então você faz um hematócrito, você coleta o sangue, faz o hematócrito tem que estar lá em hipótese entre 32 e 50, eu não lembro de cabeça qual que seria o correto. Aí você vai ver esses animais, ele está com 14, com 15, se chegar no nível muito baixo, o animal morre, foi o que aconteceu com as 2 primeiras vacas. Aí nós já pegamos essas 2 primeiras que eu fui atender, já entramos com tratamento, e aí eu falei com ele, passa o teu gado todo no tronco e olha a mucosa da vagina. Ele tinha mais 60 vacas, ele tirou mais 2. Olha lá. Coletamos o sangue, deu anaplasma nos animais, ou seja, a doença estava presente. Certo? Então, é uma coisa rara? Mas é porque estão usando, ele usa indiscriminado isso. Isso é um alerta para todos os que estão usando a abamectina e a ivermectina direto sem usar um vermífugo. E é uma informação muito importante porque é a voz da experiência. Exatamente. Então, com a experiência, você vai conseguindo pegar todos esses detalhes. Então, os pecuaristas aí que estão nos assistindo nesse momento, fiquem atentos a isso, né? Entre em contato até com o seu veterinário para você ficar de olho nisso, porque então o uso indiscriminado da ivermectina pode trazer muito prejuízo, né? Também. É um bom vermífugo, é um excelente vermífugo. Um excelente... Mata todos os ectoparasitas que tem. Então isso é muito prático. Principalmente para quem tem Nelore, gado de corte. Sim. Mas tem que pensar nas consequências também. Usar uma hora um vermífugo específico para permitir que o animal tenha um pouquinho de contato com o carrapato. Lógico que não pode ter uma infestação violentíssima, que isso aí traz prejuízo. Mas um pouquinho também não faz mal. Perfeito. Então é isso, a gente vai para o intervalo, nós vamos assistir mais alguns VTs dos nossos parceiros e voltamos já já.